ficará gravado, né? Essa atividade ficará também gravada. É um prazer imenso participar aqui do lançamento desta obra, que é fruto do nosso grupo de pesquisa aqui da SMEC, da linha 1 de pesquisa, a primeira linha de pesquisa que foi fundada aqui na SMEC, que se chama Políticas Públicas, Sociedade e Sistema de Justiça. Quero convidar aqui a fazer parte da mesa comigo a co-organizadora da obra, que é integrante da linha de pesquisa 1 da SMEC, a professora mestra Nara Rejane Gonçalves de Araújo. Nara, por gentileza, vem aqui à mesa. Quero agradecer imensamente a presença do público aqui presente, em especial dos coautores da obra, que estão aqui no auditório. Agradecer o apoio que o Herbert tem dado desde cedo, desde a primeira conferência de abertura desse evento. Os demais colegas, em nome dele, eu saúdo os demais colegas e colaboradores nossos, colegas aqui da SMEC, né? E dizer que esse livro aqui foi um desafio muito interessante para a gente. Depois eu passo já a palavra para a professora Nara, vou apresentá-la também. Esse livro foi fruto de algumas reuniões que nós fizemos enquanto linha de pesquisa, enquanto grupo de pesquisa da SBEC, reuniões nas quais nós discutíamos as principais políticas públicas judiciais ou judiciárias, com foco nas resoluções do Conselho Nacional de Justiça. Eu entendo que o Conselho Nacional de Justiça, muito benfazejo, né, ele surgiu num contexto em que o judiciário precisava de um controle administrativo, de uma fiscalização maior. Havia grandes distorções no sistema de justiça e no judiciário em particular. E o CNJ, apesar de muito questionado no início, ele foi se legitimando e sendo reconhecido pela seriedade dos seus propósitos, pelas atividades, pelas resoluções, pelas recomendações, fez com que o judiciário, de certo modo, pensasse planejamento estratégico, pensasse gestão administrativa, mas não só isso. Fez com que o judiciário se voltasse para colaborar, embora ele não seja o principal elemento de execução das políticas públicas, porque é o Poder Executivo que faz isso, mas que o Judiciário pudesse dar sua contribuição também, nos limites de sua competência, para o monitoramento e avaliação das políticas públicas de caráter judicial. Então, nós fizemos uma série de leituras e discussões no grupo. Eu propus que cada um escolhesse uma resolução ou um conjunto de resoluções ou normativos do CNJ que configurassem o desenho de algum início de política pública judicial. Cada autor escolheu de acordo com as suas preferências de pesquisa e fez o respectivo estudo. Então, nós temos nessa obra vários artigos, tá? A obra é prefaciada pelo professor Dr. Francisco Horácio da Silva Frota, que era coordenador do mestrado em Planejamento de Políticas Públicas. Funciona aqui na SMEC uma turma do mestrado, uma feliz e salutar parceria com o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e a SMEC. A apresentação do livro foi feita pelo reitor da UES, à época, professor Hildebrando dos Santos Soares, aliás, o atual reitor, né, da UES, professor Hildebrando. A nota introdutória é escrita por mim e pela Nara, que me ajudou na coordenação desse trabalho, e há na obra 8 capítulos. Eu vou me limitar aqui a ler o título de cada capítulo. A obra está disponível, pode ser baixada gratuitamente em PDF, foi uma obra financiada com verba pública. A SBEC custeou o pagamento dessa obra, foi publicada, nós coletamos orçamentos de algumas editoras e o tribunal acabou escolhendo a editora que tinha o menor preço e foi escolhida aí, em termos de custo-benefício, a editora Matrix, é uma editora de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, né? Então, a obra foi editada por uma editora de prestígio, que é a editora
a editora Métrix, de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. São 8 capítulos. O primeiro capítulo é sobre políticas de recrutamento e avaliação de magistrados no Brasil. Vocês sabem, o CNJ tem a Resolução 75. É uma das resoluções que tratam de recrutamento e formação de juízes, né? Então, esse capítulo é escrito por mim, em coautoria com o juiz Alisson do Vale Simeão. Também participa do nosso grupo de pesquisa, da nossa linha de pesquisa. Capítulo 2 da obra é sobre direito à saúde em juízo, a atuação dos juízes estaduais no Ceará na judicialização de leito de UTI. Arusa Albuquerque de Macedo, funcionário do Tribunal de Justiça e membro do grupo de pesquisa também. O capítulo 3 trata da audiência de custódia na comarca de Fortaleza, uma análise sobre a perspectiva da resolução 213 do CNJ, que é de autoria da Flaviane Damasceno Maia. O quarto capítulo é sobre o núcleo judicial de justiça restaurativa como expressão incipiente de política pública judicial no estado do Ceará, que é escrito pela nossa colega, coautora e amiga Isabela Barbosa Ferreira. O quinto capítulo é sobre direito, política e neoconstitucionalismo no Brasil, de autoria do nosso colega servidor, João Paulo Braga Cavalcante. O sexto capítulo, sobre a política de tratamento adequado de conflitos, uma análise crítica, foi escrito em coautoria pela doutora juíza Jovina Dávila Bordone e pelo nosso colega servidor Helder César de Souza Assunção. O sétimo capítulo, através da justiça multiportas, é possível produzir uma cultura de consenso, foi escrito por Luiz Alberto Gomes Barbosa Neto. E o oitavo capítulo, o impacto trazido à sociedade relacionado à nomeação de aprovados fora das vagas nos concursos públicos e o viés crítico nas políticas públicas, foi escrito pela colega que também me ajudou a organizar a obra, a minha amiga aqui, Nara Rejane Gonçalves de Araújo. Então, é uma obra feita a muitas mãos, resultado de vários estudos e discussões que nós tivemos no grupo e fruto das pesquisas de cada autor de acordo com sua área de interesse. O eixo temático que permeia a obra são as políticas públicas judiciais ou o impacto nelas produzido pelas resoluções do Conselho Nacional de Justiça. Tá? É uma coletânea, portanto, essa obra ela está disponível gratuitamente, exatamente por ter tido financiamento público. A versão impressa, ela é por tiragem, né? Evidentemente, quem tiver interesse na versão impressa solicita a editora e paga o valor da edição impressa individual, mas ela está disponível gratuitamente na internet em formato e-book, pode ser baixada, inclusive, integralmente na página do próprio evento. Ao clicar lá na imagem da capa da obra, você tem acesso à íntegra da obra. Ela não é uma obra que possa ser vendida, ela é uma obra gratuita, para ser distribuída realmente gratuitamente, né? Em razão do financiamento público. E aí, desde já, nós agradecemos ao Tribunal de Justiça do Ceará, que, através de seu orçamento, patrocinou a obra, né, a publicação da obra, e a Escola da Magistratura, a Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará, a pessoa do presidente do tribunal e do nosso desembargador diretor. Passo, então, aqui a palavra para falar um pouco mais que ela desejar falar sobre a obra, sobre esse nosso projeto, né, sonhado e acalentado, a nossa colega Nara Rejane Gonçalves de Araújo. A Nara é graduada em Direito pela UFC, especialista em Direito Penal e Processual pela Universidade Católica Dom Bosco e em Direito Processual Civil pela Faculdade de Tecnologia de Palmas. É mestre em Planejamento e Políticas Públicas pela UES, é servidora do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, tem experiência profissional na área de Direito como advogada, foi procuradora do município de Inhuma, no Piauí, analista processual do Ministério Público do Estado do Piauí, professora de Direito na Universidade Estadual do Piauí de 2009 a 2010 e, para nosso orgulho e alegria, membro do Grupo Transdisciplinar de Estudos e Pesquisas Interinstitucionais, o nosso GT da UFC, que inclusive é um dos grupos que promovem esse evento, né? E também do Grupo de Pesquisa Dimensões do Conhecimento do Poder Judiciário do Estado do Ceará,
grupo do qual todos os coautores participam, coautores e coautoras, né? Então, Nara, você tem a palavra, fique à vontade, minha amiga, minha colega, seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada, professor Flávio. Então, eu estou muito agradecida, professor, aqui pela presença de estar compondo essa mesa. Eu agradeço também ao público aqui presente, ao público que está nos assistindo pelo canal do YouTube. E dizer que sobre essa obra é realmente fruto de um estudo, de um grupo de estudo de pesquisas, como o professor Flávio já falou, aqui da SMEC, Dimensões do Conhecimento. Nós pudemos nos reunir para fazer debates ao longo do tempo em relação a cada uma dessas pesquisas, em que cada um desenvolveu seu artigo, para no final fazer a publicação. A gente sabe que aqui no Brasil não é fácil publicar uma obra, né? É difícil. Mas como nós tivemos esse auxílio do Tribunal de Justiça que apoiou a ideia, e o professor Flávio também foi atrás e nós tivemos essa contribuição, esse apoio da SMEC, do Tribunal de Justiça. Então, está aqui o trabalho que cada um fez, cada um contribuiu. Eu quero agradecer a confiança de cada um que contribuiu, cada um com o seu trabalho, com o seu artigo. E dizer que eu estou muito honrada, eu estou muito agradecida. Eu fiz parte aqui de uma turma, eu não sei se foi a primeira, né, professor Flávio? Do curso de mestrado. Foi a primeira turma. Foi a primeira turma, mestrado em Políticas Públicas, que todas as aulas eram aqui na SMEC, mas que o título foi dado pela Universidade Estadual do Ceará. E ainda hoje, essas turmas ainda continuam. Então, isso é um fruto e é uma retribuição que o ensino público traz para a sociedade em formas de pesquisa, que incentiva os autores, os pesquisadores, a continuarem as suas pesquisas, a terem, vamos dizer, a se questionarem sobre a sociedade, sobre os problemas da sociedade e, através das políticas públicas, possam retribuir, possam contribuir, aliás, para que haja um melhoramento de todo o serviço público, porque tudo volta para a sociedade, não é isso? Então, esse livro aqui é um pouco disso que eu estou falando, e eu espero que cada um continue com suas pesquisas, que continue escrevendo, por mais que seja difícil publicar, mas que não desistam. E, assim, é só gratidão aqui pela presença. O professor Flávio também sempre me incentivou. Terminei o mestrado, pretendo continuar a fazer um doutorado. Como fui professora de universidade, quero continuar também nessa trilha e crescer, porque eu acho que quem estuda não perde nada, não perde nunca, e isso volta para a sociedade em forma de políticas públicas. Então, é isso. Quero só agradecer. Muito bem, professora Nara, agradeço as palavras gentis, eu partilho partilho praticamente integralmente o sentimento que a gente sente nesse momento em que a gente lança essa obra, né? É realmente muito bom ver os frutos do nosso trabalho, sobretudo do trabalho intelectual, né, materializados em obras, em artigos, em capítulos de livro, né? E é muito legal a gente se deparar com uma turma, com um grupo, como o nosso grupo de pesquisa, onde há realmente um interesse vívido na participação e no debate das questões e nas pesquisas que são desenvolvidas. Atualmente, a Escola da Magistratura está liderando aqui uma grande pesquisa no tribunal sobre mapeamento de competências dos magistrados. Não são competências jurisdicionais, gente, são competências no sentido muito mais amplo, de habilidades, atitudes, valores, emoções, conhecimentos, que se espera que o juiz tenha, o que se imagina que o juiz tenha, né?
Então, mapear essas competências é fundamental, porque é a partir da identificação desses gaps de competência que a Escola da Magistratura vai planejar melhor seus cursos. Então, a gente vai ter já encerrou agora praticamente uma fase de questionários, de respostas objetivas. Os juízes puderam responder pela internet, de maneira anônima. E vai se iniciar uma outra parte agora, que é a parte qualitativa da pesquisa, que são os grupos focais, aqueles juízes que desejarem participar, né? Então, isso é um trabalho muito sério, capitaneado aqui pela SMEC, né? E que faz parte das atividades do grupo de pesquisa. Além de lançar obras, nós desenvolvemos pesquisas institucionais, pesquisas que podem reverter diretamente em proveito da melhoria da qualidade da formação dos juízes e, como consequência, da melhoria do provimento jurisdicional para beneficiar o cidadão lá na ponta, né? Através dos cursos que a Escola da Magistratura irá ofertar. Eu sou apaixonado pelo tema da educação judicial, foi o tema do meu doutorado em educação, e a formação de juristas tem me preocupado bastante. Um outro livro que a gente participou, que é a outra coletânea que vai ser lançada no último dia desse evento, esses livros, eles foram represados, né? São livros que nós produzimos os trabalhos, eles foram publicados, mas eles não puderam ser lançados no tempo devido. É quase um fruto colhido já tardiamente, né? Porque foi no período da pandemia. Então, nós não podíamos fazer lançamento presencial, né? Não podíamos reunir os autores. Então, o pessoal me perguntava sempre, quando é que vai ser lançado? Presencialmente, que a gente quer estar lá, eu digo, aguarde, porque vai chegar o momento. E aí, nesse congresso internacional, a gente resolve fazer o lançamento, né, de todas essas obras que estavam represadas, esperando o lançamento. Elas já estavam divulgadas, já estavam disponíveis, com acesso, os autores, a maioria já tinham recebido seus exemplares físicos, quem não recebeu, me procure aqui na SMEC, que vai receber seu exemplar físico, os coautores da obra, né? Porque foi feita uma tiragem muito pequena de exemplares físicos, apenas para os coautores, mas a obra está disponível. Disponível, inclusive, nas bases de dados, inclusive na BDJU, que é a Biblioteca Digital Judiciária do STJ. Né? Então, eu vou agora facultar a palavra para os autores ou autoras que queiram se manifestar. Né? Nós temos aqui o microfone do púlpito, a doutora Isabela, né, que tem um trabalho fenomenal, ela e o Carlos, que é o seu esposo, né? Trabalho muito bom, inclusive um trabalho que tem diretamente a ver com a atividade dela, porque é um trabalho sobre justiça restaurativa. Ela fez uma pesquisa muito interessante, visitou inclusive o Japão para falar sobre justiça restaurativa. Então, a Isabela, eu vou fazer aqui uma breve apresentação dela, antes dela falar, se ela me permitir. Se quiser ficar aqui na mesa também pode, viu? Como você preferir. É melhor aqui, ó, porque por conta da câmera, do ângulo, né? É melhor aqui ou na outra? Na outra, né? Na outra lá, para você ficar mais visível. Então, a Isabela, ela já é bastante conhecida de todos, mas eu vou aqui ler um breve resumo do currículo dela. Doutora Isabela Barbosa Ferreira, que escreveu o capítulo sobre Núcleo Judicial de Justiça Restaurativa como expressão incipiente de política pública judicial no Estado do Ceará. O capítulo é a fotografia de um momento, era o momento em que a justiça restaurativa estava nascendo no Ceará. E a Isabela viu esse núcleo nascer e desenvolveu pesquisas sobre esse núcleo. Né? A Isabela é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Ceará, 97, tem especialização em Direito Ambiental pela Universidade Estadual do Ceará, 2006, atualmente é técnica judiciária do Tribunal de Justiça e tem experiência na área de Direito, atuando no Núcleo de Justiça Restaurativa. Tem um outro capítulo dela na obra que vai ser lançada dia 9, que esse capítulo já é o desenvolvimento da pesquisa, que foi quando ela visitou o Japão, né, entrevistou inclusive um dos juízes japoneses lá responsáveis pela justiça restaurativa. Ajudaram inclusive a trazer recentemente o cônsul do Japão, né, para desenvolver, quem sabe, algumas parcerias aqui com o Tribunal de Justiça. Fique à vontade, Isabela. Boa noite, eu saúdo a todos os presentes. E as que estão... Aguarda só um pouco. Pronto. Aproxima mais da... Isso. Boa noite, eu saúdo a todos aqui presentes e a todos que nos acompanham online, né, virtualmente.
com muita gratidão e alegria que eu aqui compartilho desse momento do lançamento do livro, né, que retrata o grande sonho da justiça restaurativa nos tribunais de todo o país, né? Então, aqui em Fortaleza, a justiça restaurativa nasceu, né, do fruto de um trabalho desempenhado pelo Dr. Jaime, hoje desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto, na época juiz de Estará, inclusive, conosco no evento, no Da outro Faculdade painel de sobre infância e juventude, que é um tema forte da pesquisa. Pois é, foi juiz da infância por 20 anos, onde eu tive a grata satisfação de acompanhá-lo. Então, nesse projeto, nessa vivência nossa com a infância, surgiu como uma política pública judiciária do CNJ, né, o trabalho de instauração da justiça restaurativa em todos os tribunais do país. E aqui no Ceará, esse trabalho começou foi impulsionado por ele, e eu tive a participação enquanto servidora que instaurou o núcleo, né, idealizou, nós implantamos o núcleo judicial de justiça restaurativa. E o nosso grande sonho era essa institucionalização. Então, esse artigo foi escrito quando ele ainda era uma política pública incipiente, né? Hoje ele já estruturado, o doutor Jaime hoje já não mais coordena o núcleo, hoje está à frente a doutora Débora, a desembargadora... Isso, a desembargadora Andréa Delfino, hoje é a nossa supervisora em 2º grau, e a gente vê que a política pública cresceu, né, se desenvolveu nessa seara da justiça restaurativa. Então, muito obrigada, só tenho a agradecer de poder participar dessas pesquisas, né, em que a SMEC, o nosso grupo de pesquisa, nos impulsiona sempre a buscar melhorias para o serviço público, para a nossa prestação jurisdicional. E a justiça restaurativa nasceu na infância e juventude, e hoje ela está se ampliando, né, para outras searas, como é o desejo do CNJ na própria resolução que nós abordamos aqui nesse livro. E aí já rendeu outros estudos, como o professor já falou, né? Podemos pesquisar um pouco disso no Japão, né? Num país completamente diferente, de cultura, de ordenamento jurídico diferente. Então, muito obrigada. Eu me sinto um pouco corresponsável, embora em grau muito menor do que a Isabela, e menor ainda do que o desembargador Jaime, que estará conosco em breve no painel. Me sinto um pouco corresponsável por essa implantação da justiça restaurativa, porque na gestão do querido desembargador Paulo Ponte, quando eu fui assessor pedagógico da escola, surgiu a ideia e a aproximação com a Terre des Hommes, para o primeiro convênio do Tribunal com a Terre des Hommes, que é uma ONG suíça, que já trabalha no mundo todo com justiça restaurativa, para capacitar os servidores e os juízes interessados para começar a funcionar a semente do núcleo que hoje a Isabela está... Uma dessas felizadas. Exatamente. Ela fez um dos cursos, o primeiro curso, na verdade, né, para tratar disso. Então, é muito bom a gente ver uma semente ser plantada em bom terreno, por mãos cuidadosas, como a da Isabela, do Dr. Jaime, o desembargador Paulo Ponte, inicialmente, fez lá convênio, e essa semente germinar, né, e se tornar uma árvore frondosa, como tem se tornado a justiça restaurativa do Ceará. Né? Uma área tão sensível, né, porque se há uma área que a justiça restaurativa exige uma atenção especial, e nós vamos ter um seminário sobre isso dentro do evento, é a área da infância e juventude, né? Então, temos que cuidar muito bem dos nossos jovens, das nossas crianças. Eu acredito que o patamar civilizatório de uma sociedade se mede, em grande parte, pelo modo como ela cuida, ou não cuida, né, dos seus idosos, das suas crianças, dos seus jovens. Né? Então, quanto menos a gente cuida, mais a gente mostra a nossa incapacidade de nos organizar enquanto sociedade civilizada, enquanto povo organizado, né? E o contrário também vale. Né? Então, parabéns, Isabela, pelo teu trabalho, pelas tuas pesquisas. As pesquisas da Nara também são muito interessantes. Eu recomendo vivamente a leitura da obra. Vocês têm a obra disponível aí. A Nara escreve sobre concursos, que é um problema muito sério mesmo, né? O recrutamento de servidores públicos, recrutamento de magistrados, recrutamento de profissionais do direito.
E tem aqui o nosso modesto capítulo sobre recrutamento e avaliação de magistrados no Brasil, escrito com o doutor Alisson do Vale Sibeão, que é um juiz também espetacular, fez o doutorado dele agora em Portugal, me encontrei com ele lá em Lisboa, e eu ouvi a empolgação dele com as aulas do doutorado, né? Ele que é tão entusiasta dos direitos fundamentais, da Constituição, né? Então precisamos realmente cada vez mais qualificar nossos servidores, tribunal, nossos magistrados, né? Porque é assim que a gente melhora a qualidade do serviço que a gente presta, né? Nós somos servidores, estamos aqui para servir, né? Se não for para servir, nossa razão de ser se esvai, né? Então, há mais alguém que queira falar, fazer uso da palavra? Não sei se o professor Carlos ou se a nossa amiga ali do lado. Mais algum autor, coautor da obra, ou que contribuiu? Carlos, vem dar uma palavrinha. Carlos é professor de japonês, né? É marido da nossa querida amiga Isabela, que acabou de falar. Colaborou diretamente com os artigos, inclusive traduzindo uma parte que está em algumas notas, algumas coisas que estavam em japonês, né? Fruto da pesquisa que ela fez. Carlos, fique à vontade, pode ligar, aperta aí. Só você quer falar aqui? Ó, melhor. Fala aí, só passa o microfone para aí. Só para poder. Sente aqui. Então fica aí. Não, Só para poder sair melhor na câmera. Não, rapaz, é isso. Tá bom o áudio para aí? Boa noite, né? Falar com o professor Flávio, boa noite. Não sei se boa tarde, bom dia, porque vai ficar gravado, vai estar em outros. Mas já é uma honra sentar aqui, né, nessa mesa com vocês. Dar os parabéns. Parabéns para o professor Flávio, a professora Nara, que organizaram esse evento à frente dessa linha de pesquisa, né? Isso é muito bacana a gente ver, um tribunal e ver a escola. Né, Flávio? Eu tenho um carinho para essa escola muito grande, estou distanciando um pouquinho agora esse tempo, mas não fica não é só na formação, só na sala de aula, você vê também desenvolver as linhas de pesquisa e como você vê esses autores, os capítulos, são magistrados, servidores, né, esse pessoal da casa, vindo desenvolver e falar de políticas públicas, né? Então, é muito bacana a experiência do dia a dia. Isabela, com a Justiça Restaurativa, eu fui atrás por conhecer, gostar, estudar a Justiça Restaurativa por causa dela. Vai se orientar, né? A gente vai orientar os alunos, eles nos surpreendem com um monte de coisa, a gente vai aprendendo com eles junto dessa pesquisa. Então, isso é muito bacana. Parabéns. Parabéns a vocês, todos, né? Vocês, quem está em casa assistindo, e os autores que estão em casa, né? Parabéns por todas essas pesquisas. Isso, realmente parabenizar, né? Vocês estão... Então, é uma obra-prima, é primoroso o trabalho da SMEC, o trabalho de vocês, o tribunal, valorizando os servidores de vocês. Isso volta, gente, realmente volta para a sociedade. O professor Flávio, a professora Nara está dizendo aqui, né? Falar disso, pesquisar isso, pensar na política pública. A Justiça Restaurativa, quando começou, no caso desse capítulo, eu pude acompanhar, Isabela, minha esposa, mais próximo isso, esse trabalho do Dr. Jaime, de todos eles, o que está hoje, o que era no passado e o que está hoje, né? É muito bacana você ver isso. A sociedade, quem é no final, na outra ponta, é que ganha, de fato, tudo isso. E do quem está dentro também, esse aparelho da Justiça Restaurativa, o conhecimento sobre isso, despertar, é a pesquisa. A pesquisa é importante, o conhecimento é importante. Parabéns para vocês. Parabéns mesmo. Tá? A obra de vocês, hoje para o cantinho. Obrigado, viu, Carlos? Então, agradecendo aqui a palavra do Dr. Carlos Largura, professor de japonês, professor, inclusive, deu aula na UES também, né? E mais algum autor deseja fazer uso da palavra, ou autora? Bom, então nós agradecemos a presença dos autores e coautores, dos seus familiares, agradecemos a audiência na internet, daqueles que viram o lançamento do livro, daqueles que verão depois esse vídeo, né?
Que Deus, em sua infinita bondade, nos abençoe e guarde, né? Como dizia meu querido amigo, já que a gente está falando de justiça restaurativa e de paz, né? Como dizia meu saudoso amigo Pierre Weil, né? Shalom Aleichem, Salam Aleikum, a paz em vocês. Obrigado.